Oi, turma, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos de vídeo de ciências. Hoje é sexta-feira, nosso último vídeo da semana. Semana que vem vai estar todo mundo descansando. Aproveitem para descansar bastante, não fazer atividade, nada, descansa. E aí a gente volta na semana do dia 31, certo? No final do mês. Pessoal, nós vamos começar um novo capítulo em ciências, né? Capítulo 8 da apostila 3, página 220. Nós vamos falar sobre recursos naturais e consumos. Olha só, vamos observar. Primeiro, eu quero falar para vocês o que são recursos naturais, o que são recursos naturais e consumo. Eu vou colocar o meu PowerPoint aqui, só um pouquinho. Pessoal, o que são recursos naturais? Olha só. Meu Deus, nunca dá certo na primeira. Os recursos naturais são os elementos retirados da natureza para suprir as necessidades dos seres vivos. Esses elementos são úteis no dia a dia, fornecem alimento, energia e garantem o desenvolvimento da sociedade e das diversas atividades exercidas pelo homem em seu cotidiano, tá? Então eu quero que vocês deem um pause aí e copiem isso aí no caderno de ciências de vocês, anotações de ciências, página 220 do dia 21/8, tá? Pode dar um pause, galera. Pessoal, agora que vocês sabem o que é recursos naturais, vocês viram que eu deixei 3 videozinhos aí para vocês assistirem antes de assistir hoje o nosso vídeo aula, né? A gente já vai falar deles. Primeiro eu quero que vocês observem essas 3 imagens da página 220. Olha só, a primeira imagem é uma imagem das minas de calcário em Almirante Tamandaré, Paraná. Essa foto foi tirada em 2016. O calcário, pessoal, é um recurso natural, ele vem da natureza, ele não é renovável, e a gente já vai falar o que é renovável ou não renovável, tá? E ele serve para trabalhar, para fins agrícolas. Na ilustração B aqui, vocês estão vendo uma plataforma de extração de petróleo na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, em 2013, certo? Isso daqui também não é um recurso natural renovável. O petróleo, ele não é um recurso natural renovável. E depois aqui uma plantação de algodão na Costa Rica, Mato Grosso do Sul, em 2015. Essa foto foi tirada. O algodão, ele é um recurso natural renovável e a gente já vai falar sobre isso, certo? Antes, vou mostrar meu PowerPoint aqui para vocês, falando dessas 2 perguntinhas aqui, ó. Cite exemplos de recursos naturais que você utiliza no dia a dia. E 2, na sua opinião, os recursos naturais podem acabar? Dê exemplos em sua resposta. Bom, olha só meu PowerPoint. Pessoal, olha só, cite exemplos de recursos naturais que você utiliza no dia a dia. São várias coisas que nós utilizamos no dia a dia, porque a gente já viu que recurso natural são elementos que são extraídos da natureza para a nossa sobrevivência. Um recurso natural que nós utilizamos no nosso dia a dia é a água, certo? A água nós utilizamos no dia a dia e extraímos da natureza. Outra é o cobre, o fio de cobre. Ele é usado aqui na energia elétrica, né? Nos postes. O carvão, quando a gente vai fazer um churrasco, a gente não usa o carvão. O mármore, aí na cozinha da mãe de vocês provavelmente tem tampo de mármore aí na cozinha de vocês. Então, esses são os exemplos de recursos naturais que a gente usa no nosso dia a dia, fora a alimentação. Mas eu quis trazer esses exemplos específicos porque são exemplos também que não são renováveis, tá? Olha só, pessoal, a questão 2. Na sua opinião, os recursos naturais podem acabar? Dê exemplo em sua resposta. Pessoal, sim, os recursos naturais, eles podem acabar sim, principalmente os recursos não renováveis. Por exemplo, olha só, não precisa copiar essas respostas no caderno de vocês, só prestar atenção, tá? A Organização Mundial do Comércio afirma em seu relatório de World Trade Report, Natural Resources, que recursos naturais são estoques de materiais existentes em ambiente natural que são escassos e economicamente úteis. Ou seja, aqui faltava para separar. Ou seja, se forem usados de forma excessiva e estão sendo, terminarão e já temos um
problema dos grandes. Teremos um problema dos grandes se eles terminarem. Por exemplo, a água. O abastecimento de água doce do planeta está ameaçado e, em consequência, nossa sobrevivência também. Quem alerta é a Organização das Nações Unidas, a ONU. Mais de 1 bilhão de pessoas, 18% da população, consome a água. Você pode ler mais aí, ó. Se vocês quiserem, vocês acessem esse site aqui e leiam mais sobre os recursos que estão escassos, tá? Vou voltar lá na apostila. Então, agora, pessoal, na página 222, a gente vai falar desses recursos naturais que estão escassos e se eles são renováveis ou não. Olha só. Você sabe como são feitos gasolina, cimento e tecido de algodão? Sim, vocês sabem, porque eu deixei 3 videozinhos aí sobre o gasolina, o cimento e o algodão. Todos eles foram feitos a partir de materiais encontrados na natureza, né? A gasolina, o óleo diesel, o asfalto e o plástico são obtidos do petróleo. Então, olha só, vamos dar uma grifada aqui, pessoal. Grifa aí, ó. Cadê? A gasolina, o óleo diesel, o asfalto e o plástico são obtidos do petróleo. Então, o petróleo é a matéria-prima para se fabricar a gasolina, o óleo diesel, o asfalto e o plástico, certo? Que é o processo e que é processado em refinarias, igual a gente viu aí no vídeo que eu deixei para vocês. O cimento, ó, o cimento ele é feito de argila e... Vamos grifar aqui tudo. O cimento é feito de argila e calcário e um pouco de gipsá, que é um mineral rico em cálcio, certo? E as fibras da semente do algodoeiro são usadas para fazer tecidos. Então, as fibras da semente do algodoeiro são usadas para fazer tecido de algodão. Isso tudo a gente viu aí no vídeo que eu deixei para vocês. Então, o petróleo, a plantação a planta do algodão, a plantação de algodão e o calcário, eles são as matérias-primas para fazer esses recursos aí que eu mostrei, que a gente leu agora, né? Mas olha só, o petróleo, o calcário, a argila, a gipsita e o algodão difícil, né? E o algodão são exemplos de recursos naturais, ou seja, materiais da natureza que o ser humano utiliza. Alguns recursos naturais, como a água, o sal, o barro, a madeira, o cobre, o ferro e outros tantos exemplos, são utilizados pelos seres humanos desde tempos remotos. Agora vamos grifar aqui, ó. Existem recursos naturais renováveis. Um exemplo é o algodão. Depois de ser colhido, ó, o algodão, ele é um recurso natural renovável. Depois de ser colhido em uma plantação, novos algodoeiros podem ser cultivados, então mais algodão poderá ser obtido. O mesmo acontece com a madeira, certo? A madeira, um recurso natural muito utilizado na construção de quê? Ó, na construções da fabricação de móveis, de brinquedos, de papel. A madeira é obtida da onde? A madeira é obtida de árvores. Se as árvores utilizadas na obtenção de madeira forem replantadas, a madeira não acabará. Então, quando a gente fala de recursos naturais renováveis, nós estamos dizendo que a gente pode tirar ele da natureza e podemos fabricá-lo na natureza de novo. Igual a plantação de algodão. A gente planta o algodão, retira esse recurso natural da natureza e planta de novo. E ele vai nascer de novo. Então, ele vai se renovando. A gente pode ir colhendo e plantando, colhendo e plantando. Assim, como a madeira. A gente pode cortar uma árvore, a gente planta outra árvore, certo? E aí vai se renovando. Porém, vamos continuar grifando aqui. Nem sempre é assim. Também há recursos naturais não renováveis, certo? Olha só. Como a gente viu lá o petróleo, vocês viram como é difícil o petróleo, não a fabricação do petróleo, como ele se constrói, né? Muitos anos para se obter o petróleo lá do fundo do mar, né? O petróleo é um bom exemplo. Ó, o petróleo, ele é
Recurso não renovável. Quando todo o petróleo que existe for explorado, esse recurso acabará. Por quê? Porque a gente não pode repor o petróleo na natureza, assim como a gente faz com as plantas, com as árvores, né? Assim como a água. A água é um ela não, ela é renovável por si só, mas a gente não pode pegar água e devolver água, certo? Quando todo o petróleo que existe for explorado, esse recurso natural acabará. O mesmo pode acontecer com vários recursos que existem em quantidade limitada no planeta, como o calcário, ó, o alumínio, o ferro, o carvão mineral, entre outros, certo? Pessoal, então olha só. Com base nos vídeos que a gente assistiu, que eu deixei aí para vocês, com o que eu disse agora para vocês, eu quero que vocês realizem a atividade 1, ó, com base na leitura do texto, complemente as legendas das imagens representadas abaixo. Alguns tecidos são feitos de um recurso que? Natural renovável ou não renovável? E o cimento é feito a partir de quê? E são recursos naturais o quê? Renováveis ou não renováveis? Depois vocês vão completar aqui recurso natural não renovável, petróleo, pananã, e recurso natural renovável. A gente grifou tudo isso aí no texto, certo? Eu vou dar 8 minutinhos para você. Olha o cachorrinho na tela.
Então, galera, se vocês não terminaram, dê mais um pause, não tem problema. Quem terminou, vamos corrigir. Se você errou, dá um pause para copiar a resposta certa. Essa apostila tem que estar perfeita, tá? Olha só. Então, com base na leitura, deixa eu arrumar aqui, com base na leitura do texto e tudo que a gente aprendeu dos vídeos, vamos completar aqui, né? Então, alguns tecidos são feitos de quê? De algodão, certo? Um recurso natural renovável. Por quê? Porque o algodão a gente planta e a gente colhe e a gente pode plantar de novo para colher de novo, certo? Então, ele se renova. O cimento é feito a partir de argila e calcário, que são recursos naturais não renováveis, certo? Por quê? Porque a gente não pode plantar isso de volta na natureza, colocar de volta na natureza para pegar. Então, quando acabar toda a argila, todo o calcário, acabou o cimento, certo? Vamos lá. Recurso natural não renovável. Exemplos: petróleo, alumínio, calcário. Vocês poderiam ter colocado também ferro e carvão mineral, certo? O petróleo é usado para obter o que? A gente fez lá no texto. A gente grifou lá no texto. Ele é usado para obter gasolina, óleo diesel, asfalto e plástico, certo? E recurso natural renovável, segundo o texto, a gente viu a madeira, né? E o algodão, que a gente pode plantar, colher. E a madeira, o que a gente pode obter através da madeira? A gente também grifou lá no texto, as construções, os móveis, os brinquedos e o papel, certo? Vamos lá, pessoal, para a página. Opa, tá com resposta. Vamos para a página 224. Pessoal, então, olha só. Veja nessa página e na página seguinte o mural que os alunos que estão construindo. Ajude-os a indicar o número e a sequência em que são produzidos os cimentos, a gasolina e os tecidos de algodão. Bom, isso vocês viram no vídeo que eu deixei aí, né? Primeiro o algodão, o cimento, ele passa para as usinas, certo? Olha só. Então, qual que são a ordem? Vamos fazer juntos. Primeiro, número 1, o que acontece? Ele é nas usinas de cimento, uma mistura de argila. Primeiro, ele é retirado lá da natureza, da natureza, né? A matéria-prima para fazer o cimento. Depois, o que acontece? Ele vem aqui, ó, número 1. Nas usinas de cimento, uma mistura de argila e calcário é levada a fornos de alta temperatura, cerca de 1450 graus Celsius. Assim é formado o clinker. Depois de formado o clinker, aqui, ó, número 2, o que acontece? O clinker é acrescido a gipsita. Depois, tudo é moído até se obter um pó, que é o cimento. Este é embalado e distribuído para venda. E por fim, o número 3 aqui, ó. A mistura de cimento, areia e água é a argamassa. É a argamassa. Ela é usada em construções, todo mundo sabe disso, né? Acrescentando pedra moída, chamada brita, na argamassa obtemos o concreto, certo? Então, 1, 2 e 3. Aqui, ó. Como obtemos a gasolina? A gente vai continuar aqui, a gasolina aqui na 225. Então, vamos lá. A gente obtém a gasolina primeiro da onde? Primeiro daqui, ó. Número 1. Em plataformas petrolíferas como essa, o petróleo é extraído de poços muito profundos, certo? E depois? Depois, turma, na página 225, olha, o petróleo pode ser transportado dos poços em navios petroleiros. Então, esse aqui é o número 2, certo? Número 3 seria aqui, ó. O petróleo também pode ser transportado em oleodutos, como esse que aparece na imagem. Então, o petróleo ele é retirado lá, né? Ele é retirado, cadê? Ele é retirado pelas plataformas petrolíferas. E daí ele é transportado por navios ou oleodutos. E por fim, pessoal, cadê? Aqui, ó. Ele vai para as refinarias e o petróleo é processado. Deles são obtidos vários produtos, como a gasolina, o óleo diesel, o querosene, os óleos hoje tá trava-língua, né? Lubrificantes, asfalto, plástico e etc. Certo?
E aqui, ó, o algodão agora. Primeiramente, o algodoeiro é um arbusto. De suas sementes são obtidas as fibras brancas. Então, primeiro é na plantação. Depois, turma, eles vão para a fábrica, né? Então, aqui é a número 2. Opa! As fibras de algodão são fiadas, assim são feitos os fios de algodão. Esses fios podem ser tingidos de cores diferentes. E por fim, aqui no 3, os fios de algodão são entrecruzados em máquinas chamadas teares. Assim é feito o tecido de algodão. Esse tecido pode ser cortado e costurado para fazer roupa, certo, turma? É isso aí, pessoal. Terminei o vídeo de hoje. Finalizamos a nossa semana com sucesso. Eu deixei um videozinho aí para vocês de multiplicação, o passo a passo. Vocês viram ontem, eu deixei aí. Para vocês, quem tá com dificuldade, assista o vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo agora, o passo a passo da divisão. Então, se você tá com dificuldade em divisão, assista o vídeo também, tá bom? Mas é importante vocês estudarem a multiplicação, a tabuada. Pessoal, outro recadinho importante é que vocês me mandam alguns questionamentos no plural aí, nas dúvidas. Aí, às vezes, eu respondo, quando eu respondo, às vezes eu respondo e tá ok, às vezes eu respondo e mando de volta para vocês me retornarem. E aí vocês me mandam a mesma pergunta, parece que vocês não leram a resposta que eu dei. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Toda vez que vocês me mandarem um questionamento no dúvidas, vocês têm que ir lá em atividades corrigidas para ver minha resposta. Vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. Pessoal, então quando vocês entrarem na plataforma de vocês, aqui em atividades corrigidas, se eu mandar alguma... quando vocês abrirem aqui, ó, e tiver 100% ok, beleza. Quando tiver porcentagem baixa e uma caixinha de diálogo aqui, é porque eu tô mandando uma resposta para vocês. Às vezes eu mando atividade para vocês realizarem de novo. Por exemplo, as atividades que eu tô pedindo foto é porque eu tô contando ponto ali, ó. Então, quando vocês me mandam a atividade sem foto, eu mando de volta escrito falta foto. E aí eu mando de volta a questão. Vocês não olham, vocês têm que olhar se eu dei uma devolutiva aqui para vocês com resposta. Por exemplo, pessoal, aqui ó, igual história, dúvidas de história. Quando tem esse bonequinho aqui e isso aqui uma vez, é porque eu retornei para vocês me responderem. Aí vocês vão abrir, tá aqui ó. A dúvida, eu coloquei aqui é um exemplo, né? Dúvidas. Aí vocês têm que descer aqui e tá o comentário. Qual a sua dúvida? Aí vocês vão escrever novamente qual a dúvida de vocês. Então vocês vão escrever aqui, ó, vão tirar essa resposta e vão escrever a minha dúvida, lá. Beleza. Aí vocês vão enviar novamente. Quando chega lá, eu vou ver qual que é a dúvida e vou retornar para vocês. Se tiver o número 1zinho assim, com a caixinha de diálogo, é porque eu estou falando com vocês. Isso em todas as situações, não só nas dúvidas, mas eu também falo, às vezes eu mando alguma coisa para vocês, vem da mesma forma, quando vocês me mandam uma resposta que tá errada, aí eu falo, refaça, leia, assista o vídeo, não assistiu o vídeo. Então, quando tá esse número 1 aí entre parênteses e a caixinha de diálogo, é que eu tô enviando de volta a resposta para vocês, ok? Qualquer dúvida a gente fala na aula ao vivo online na próxima segunda-feira, tá bom? Agora, um ótimo final de semana. Se cuidem, tô morrendo de saudade de vocês. Espero que a gente consiga se ver ainda, né, como uma turma do 4º ano esse ano. Quem sabe a gente acaba logo essa pandemia, a gente não se vê logo. Sexta-feira a gente vai se encontrar, vou encontrar aí com pais de vocês, tá bom? 5h30, nossa reunião de pais. Aliás, eu quero parabenizar todos, foram muito bem nas provas, muito dedicados, as apostilas da grande maioria perfeita. Estou muito orgulhosa de vocês. Um beijo, gente.